11h30. Olá, meu amigo e minha amiga, que alegria estar com você. Hoje nós iremos estudar, meus irmãos, o seguinte. Olha, infelizmente eu perdi a gravação do nosso estudo sobre o primeiro livro de Samuel e também do segundo livro de Samuel. O nosso equipamento de gravação durante aquela semana, ele não funcionou por algum motivo que eu não entendi muito bem, sabe? Então esse episódio não está gravado lá no YouTube. Então hoje estou pensando em fazer o seguinte. Estou pensando em fazer um resumo completo desse livro maravilhoso. Eu sei que a gente já estudou ele, mas é porque eu quero porque é muito importante que todo o nosso estudo bíblico fique registrado, fique disponível para você poder assistir quando quiser. Então hoje estou pensando em fazer um resumo completo do primeiro livro de Samuel e também do segundo, já que a gente vai fazer o primeiro, faz o segundo também, né? Eles que eram um livro só e foram divididos na tradução grega por questões práticas, não cabia só num rolo de pergaminho. Então, meus irmãos, vamos estudar novamente, fazer um resumo em um dia só. Vamos falar tudo de 1º e 2º Samuel para ficar gravado. Tá gravando agora, não tá, Jesus? Tá funcionando, muito bom. Então vamos começar o estudo e depois postar lá no nosso YouTube, porque o nosso intuito é fazer o estudo completo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Não pode ficar faltando o livro lá registrado, né? Então vamos lá, meus amigos. Bom dia para todo mundo. Agora 11h32. Tocando seu coração com a palavra de Deus. Rádio Barroso Mix. Então, o nome, né, vem do profeta Samuel. O Samuel é o personagem principal da primeira parte e quem ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Quem será que escreveu esse livro? Provavelmente foi o próprio Samuel. Ele que escreveu a primeira parte. Já o restante, né, o segundo livro, provavelmente foram outros profetas. Natã, Gade, eles completaram o restante após a morte de Samuel. Quando aconteceu, hein? Aconteceu aproximadamente 1100 a 1000 antes de Cristo. Então é o período da transição. Israel sai da época dos juízes e entra na época dos reis. É mudança de governo, de estrutura, de tudo. E qual é o tema central? A resposta é a soberania de Deus na escolha de líderes. Deus escolhe quem Ele quer, e não é por aparência, não é por linhagem, não é por força humana. A Bíblia diz lá em 1 Samuel que o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. O livro, então, tem 3 grandes personagens. Primeiro, Samuel, que vai do capítulo 1 até o capítulo 7. Depois, Saul, que vai do capítulo 8 até o 15. E depois, Davi, que vai do capítulo 16 até o 31. Então vamos ver cada um.
Primeira parte, então, Samuel. A história começa linda, com uma mulher chamada Ana. Ela era estéril, não podia ter filhos, sofria muito. E ela tinha uma rival chamada Penina. Era uma outra esposa do marido dela, Eucana, que a provocava constantemente, dizendo: "Ah, você não serve para nada, você não tem filhos, Deus te amaldiçoou." E Ana chorava, sofria. Mas todo ano ela subia ao tabernáculo em Siló para adorar. E num desses anos ela fez algo revolucionário. Ela orou com o coração. Ela foi ao tabernáculo, prostou-se diante de Deus e fez um voto, dizendo: "Senhor dos exércitos, se olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e deres um filho, homem, à tua serva, eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida." Olha que voto. Então ela está dizendo: "Deus, me dá um filho e eu devolvo ele para ti." Ela não estava barganhando, não é uma barganha que é diferente, ela estava consagrando antecipadamente. E ela orava com muita intensidade. Ela até movia os lábios sem som. Que o Eli era o sacerdote lá, ele já era idoso. Pensou que ela estava bêbada e dizia: "Até quando vai ficar aí embriagada? Para de beber vinho." Dizia Eli. Olha que erro de julgamento. Ela não estava bêbada nada, ela estava rezando com muita fé. Ana até explicou: "Não, meu senhor, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte. Estou derramando minha alma perante o Senhor." E Eli percebeu que ela estava falando a verdade e disse: "Vai em paz então. Que o Deus de Israel te conceda o que está pedindo." E Ana foi. Seu rosto não estava mais triste. Ela creu antes de ver. Ela tinha uma fé pura. E Deus ouviu. Ana engravidou e deu à luz um menino. E deu o nome de Samuel. Samuel, que significa pedido ao Senhor, ou então ouvido por Deus. Ele era resposta de oração. Ana amamentou Samuel até ele ser desmamado, mais ou menos ali uns 3 anos, e então cumpriu o seu voto. Qual era mesmo o voto de Ana? Levar o menino pequeno ao tabernáculo. Levou então o menino ao tabernáculo e o entregou a Eli, o sacerdote. Entregou para ele e disse: "Senhor meu, vive a tua alma. Eu sou aquela mulher que estava aqui, esteve contigo orando, lembra? Por esse menino aqui que eu rezava, orava, e o Senhor me concedeu. Pelo que eu também o trago agora consagrado ao Senhor." Então, olha a fé dessa mulher. Que desprendimento, né? Ela devolveu para Deus o filho que tanto pediu e deixou ele lá, morando lá no tabernáculo, servindo ao Senhor desde criança. Ana, inclusive, cantou. Ela fez um cântico lindo, que está lá no versículo 2. Ou melhor, capítulo 2, né? Do primeiro livro de Samuel. A música, o cântico era assim, ó: "O meu Senhor exulta no Senhor." Ou melhor, desculpa. "O meu coração exulta no Senhor. Não há santo como o Senhor. Não há rocha como o nosso Deus."
Ela estava cantando alegre, um cântico de vitória, de gratidão, profético. Maria, mãe de Jesus, nós vimos no evangelho de ontem que ela também ecoou esse cântico, você lembra? Você lembra, né? Olha que bacana, meus irmãos. Não é coincidência, é providência mesmo, viu? Que bacana. Ela cantou também, Maria, o Magnificat, né? Bom, mas voltando aqui à história. Mas enquanto Samuel crescia diante do Senhor, os filhos de Eli estavam podres. Ófine e Finéias eram sacerdotes, mas eram ímpios. Eles faziam coisas erradas, né, os filhos de Eli, que cresciam junto com Samuel. Eles desprezavam as ofertas de Deus, roubavam a melhor carne dos sacrifícios antes de ser queimada. E o pior, esses meninos deitavam-se com as mulheres que serviam ali à porta do tabernáculo. Uma profanação total. E Eli sabia disso. Ele até repreendeu, mas ele repreendeu de forma fraca, apenas dizendo: não, meus filhos, não façam isso. Mas ele não tomava nenhuma ação, sabe? Ele falava assim de forma bem fraca. E Deus então mandou um profeta avisar, dizendo: por que honras mais a teus filhos do que a mim? Eles serão cortados, e levantarei um sacerdote fiel, que fará segundo o meu coração. E então aconteceu algo raríssimo. Olha o que diz em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. A palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Ou seja, isso quer dizer que Deus estava em silêncio por causa do pecado da liderança. Mas uma noite Deus chamou Samuel. Isso mesmo, Samuel, Samuel! O menino acordou, correu para Eli, dizendo: aqui estou, Senhor, tu me chamaste? E Eli disse: não, chamei não foi eu. Não fui eu que te chamei, volta a dormir. Isso aconteceu 3 vezes. Samuel, ele não reconhecia a voz de Deus. Ainda não tinha tido um encontro pessoal. Então Eli percebeu o que estava acontecendo ali e disse: é o Senhor que está te chamando, vai, deita-te. E se te chamar, diz: fala, Senhor, que teu servo ouve. Diga isso quando ele te chamar, disse Eli para Samuel. Então, quando Deus chamou de novo, Samuel respondeu, e Deus deu uma mensagem pesada. Disse assim: vou fazer algo em Israel que fará retinir os ouvidos. Vou executar tudo contra Eli, porque os seus filhos se fizeram coisas muito ruins, e ele não colocou freio, refreou, diz aqui a Bíblia, né? Está dizendo que Eli não corrigiu eles de forma correta. Samuel então ficou com medo de contar isso, que Deus tinha contado para ele. Mas Eli insistiu e Samuel resolveu contar tudo. E Eli ficou resignado e disse: é o Senhor, faça o que bem lhe parecer. E a palavra se cumpriu. Os filisteus resolveram atacar, uma batalha terrível, uma guerra terrível. Israel perdeu a batalha. E os israelitas fizeram uma loucura. Trouxeram a Arca da Aliança para a batalha
como se fosse um talismã mágico. Eles pensavam que a arca ia dar a vitória. Mas Deus, você sabe que não é um amuleto. Então a batalha ficou pior ainda. 30.000 israelitas morreram nessa batalha, inclusive os filhos de Eli, de nome Ofni e Finéias. E ainda a arca foi capturada pelos filisteus. Olha que tragédia. Então, quando Eli já estava velho, 98 anos, quando ele ouviu o que aconteceu com a arca, ele caiu da cadeira para trás, quebrou o pescoço e morreu. Foi uma tragédia. 40 anos julgando Israel terminaram em tragédia. Ah, Rafael, mas a arca ficou mesmo com os filisteus? Sim, e isso foi um caos. Sabe onde colocaram a arca? Lá no templo de Dagon. Dagon era o deus deles. E sabe o que aconteceu? A estátua de Dagon caiu de cara no chão diante da arca. Colocaram de pé de novo. E no dia seguinte, Dagon estava caído e quebrado, tanto a cabeça como as mãos. E o povo, vendo aquilo, começou a ter tumores. Um sofrimento terrível. Tumores ou peste bubônica, né? Então, passaram a arca de cidade em cidade. Em todos os lugares em todas as cidades que a arca passava, havia praga. Então, depois de muito tempo, 7 meses depois, os filisteus ficaram desesperados e descobriram a maneira de acabar com a praga, que era devolvendo a arca para Israel. Foram isso que fizeram. E ainda mandaram ofertas de ouro junto, dizendo: tire isso daqui. Bom, e aí Samuel cresceu, tornou-se profeta reconhecido em todo Israel, e ele convocou o povo, dizendo: se voltardes ao Senhor de todo o coração, tirai os deuses estranhos, preparai o coração e servi só ao Senhor, e Ele vos livrará. O povo então se arrependeu, jejuaram, confessaram, e quando os filisteus resolveram atacar de novo, dessa vez Samuel orou, ofereceu sacrifícios, e Deus trovejou o céu. Então os filisteus, vendo aquilo, entraram em pânico e foram derrotados. Então Samuel pegou uma pedra, colocou como memorial e chamou de Ebenezer, que significa: até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos falar de Saul agora? O rei segundo o coração do povo. Samuel então ficou velho, já estava velho Samuel, e seus filhos, os filhos de Samuel eram Joel e Abias. E seus filhos constituíam juízes corruptos. Eles aceitavam suborno, pervertiam a justiça. Então os anciãos de Israel vieram com um pedido, dizendo: constitui-nos um rei que nos governe, como todas as nações. Isso desagradou muito a Samuel. Parecia
uma rejeição pessoal. Mas Deus disse: não é a ti que eles estão rejeitando, Samuel, mas é a mim, para que eu não reine sobre eles. Porém, você deve adverti-los, mostra-lhes o que farei, ou melhor, mostra-lhes o que fará o rei, diz aqui a Bíblia. Samuel então avisou, dizendo: o rei tomará vossos filhos para o seu exército, tomará vossas filhas para perfumistas, tomará vossas terras, tomará o dízimo, vocês serão servos e clamarão naquele dia, mas Deus não responderá. O povo então disse: não, queremos o rei, queremos ser como as outras nações, queremos ser iguais ao mundo, não queremos ser diferentes. Então Deus cedeu, resolveu dar-lhes o rei. Deus permitiu isso para ensinar uma lição. E quem Deus escolheu para ser o rei? Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Ele era um jovem bonito, bem aparente, alto. Tinha uma aparência impressionante. Saul, então, ele estava procurando jumentas perdidas do pai quando ele encontrou Samuel. E Deus já tinha avisado. Deus tinha avisado a Samuel: amanhã te enviarei um homem de Benjamim, e tu deve ungir ele como príncipe sobre Israel. Então, Samuel ungiu Saul secretamente, derramou azeite na cabeça dele e disse: o Senhor te ungiu por príncipe sobre Israel. E deu 3 sinais que aconteceriam para confirmar, e todos se cumpriram. Então depois teve a apresentação pública. Samuel convocou todo Israel. Lançaram sorte por tribos, depois por famílias, e a sorte caiu sobre Saul. Mas ele estava escondido entre a bagagem. Olha que começo estranho, ele estava escondido, com vergonha. Então trouxeram ele, o povo viu aquele homem alto, bonito, impressionante, e gritaram: viva o rei! Saul foi aclamado. Saul começou muito bem o seu reinado. Quando os amonitas atacaram e exigiram que arrancasse o ouro direito de todos como condição de paz, Saul reuniu o exército, atacou de surpresa e venceu. Sua primeira vitória militar. O povo então ficou feliz e confirmou: é ele mesmo, nosso rei! E aí começaram os problemas. Vamos aqui começar a conhecer o caráter de Saul. Seu primeiro erro foi qual, hein? Teve uma batalha lá, meus irmãos, uma batalha contra os filisteus. Samuel mandou Saul esperar 7 dias em Gilgal, até ele chegar para oferecer sacrifício. Mas o povo estava com medo e Samuel atrasou. Saul, vendo aquilo, ficou muito ansioso, impaciente. E no 7º dia ele decidiu: vou eu mesmo oferecer, eu mesmo ofereço. E ele ofereceu o holocausto. Isso significa desobediência, não é? Saul não era sacerdote, ele não podia oferecer sacrifício. Isso era uma invasão de autoridade. E assim que terminou, Samuel chegou e disse: o que você fez, Saul? Saul deu lá suas desculpas, dizendo: o povo se dispersava, tu não vinha, tu não chegava nunca.
os filisteus estavam reunindo já, eu resolvi me esforçar e ofereci. Ele culpou o povo, colocou a culpa em Samuel, se justificou. E Samuel declarou a sentença: você não guardou o mandamento, teu reino não subsistirá. O Senhor já buscou um homem segundo o seu coração. Esse foi o primeiro aviso, diz aqui a Bíblia, né? O reino, quer dizer que o reino não seria estabelecido na família de Saul. Mas ele ainda era o rei, né? E teve um segundo erro. Esse foi o definitivo. Foi uma outra guerra lá contra os amalequitas. Ou melhor, amalequitas. Deus deu uma ordem clara através de Samuel. A ordem era: vai e fere Amaleque. E destrói totalmente tudo, não poupes. Mata tudo, homens, mulheres, crianças, bois, ovelhas, camelos, jumento, tudo. Essa era a ordem, era o juízo de Deus. Porque os amalequitas, meus irmãos, eram uma nação amaldiçoada que tinha atacado Israel covardemente na saída do Egito. Então Deus tinha decretado o extermínio daquele povo. Então Saul atacou, ele venceu a batalha, mas o seu erro foi poupar o rei Agag. Além de poupar o rei, Saul também guardou os animais. Ele não matou os animais, não. Ele levou para ele as melhores ovelhas, bois, tudo que havia de bom, Saul pegou para ele. Ele desobedeceu, né? Então, e a palavra do Senhor veio a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque ele deixou de me seguir, não cumpriu minhas palavras. Samuel ficou angustiado, clamou a Deus a noite toda, e de manhã ele foi confrontar Saul. E Saul, cínico, disse: bendito sejas do Senhor, cumpri a palavra do Senhor, dizendo. Na cabeça de Saul estava tudo certo. Mentira. Samuel disse: e aquelas ovelhas que estou ouvindo? E esses mugidos de boi que estou ouvindo? Saul deu desculpa de novo, dizendo que o povo poupou o melhor das ovelhas e o dos bois para sacrificar ao Senhor. E disse que o resto eles destruíram. Novamente Saul então culpou o povo, colocou a culpa no povo e ainda disse que era para sacrificar a Deus. Ele usou a religiosidade como desculpa para a desobediência. E Samuel declarou as palavras mais poderosas do livro nesse momento, que está em 1 Samuel 15, 22, 23. Olha o que diz a Bíblia. Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. É o que está escrito aqui na Bíblia, 1 Samuel 15, 22, 23.
Então está dizendo que Saul foi rejeitado, né? Saul então resolveu confessar, dizendo: pequei, mas já era tarde. Ele estava mais preocupado com a imagem. Samuel se virou para sair. Saul agarrou a sua capa, que rasgou. E Samuel profetizou: o Senhor rasgou de ti hoje o reino e deu ao teu próximo, que é melhor do que você. Samuel então resolveu matar Agag, para cumprir a ordem completa de Deus. E nunca mais viu Saul. Samuel chorava por Saul. Mas Deus disse: até quando terás dó de Saul? Eu o rejeitei. Enche o teu vaso de azeite e vai. Envio-te a Jessé belemita, porque dentre seus filhos me provi de um rei. Bom, meus irmãos, olha, vamos parar por aqui, meio-dia. Amanhã a gente conta o restante da história. Amanhã vamos contar a história de Davi, tá bom? Rei Davi, vamos gravar novamente pra gente não perder nada. Amanhã a gente continua contando a história do rei Davi amanhã. O rei segundo o coração de Deus. Não perca!